Já. O nosso trabalho de análise de investimento é um estudo sobre a viabilidade de projeto de aquisição da empresa Rapid Fibra pela empresa multinacional NET Global. O grupo é composto por Maria Eduarda Vidal, Matheus Silva, Miguel Melo e Vitor Ramos. Falando um pouco sobre o nosso trabalho, nós vamos fazer uma introdução, como será feito o valuation, resultados esperados do futuro, elaboração do fluxo de caixa livre, elaboração do custo médio ponderado de capital, análise de cenários diferentes, resultado dos estudos através do valor presente líquido, o TIR, payback e payback descontado. Fazemos também a simulação do Monte Carlo e a conclusão. A introdução do nosso trabalho. A NET Global é uma Big Telco norte-americana consolidada no ramo de fibra ótica. O objetivo dela é expandir sua posição global, aumentar a capacidade competitiva, crescimento na esteira comercial. A NET Global é uma grande corporação de fibra ótica, que está buscando expandir e visa a aquisição estratégica de uma ação de uma empresa brasileira que atua no mercado de telecomunicação com foco no fornecimento de acesso à internet via fibra ótica. Uma empresa que amplia seu market share e aumenta sua capacidade competitiva. A NET Global realizou levantamentos e análises sistematizadas sobre a empresa Rapid Fibra, uma empresa brasileira provedora da internet com tecnologia de fibra ótica. Ela foi fundada em 1997 em São Paulo e IPO em 2021, com mais de 30 mil casas conectadas, presente em mais de 1 milhão de casas conectadas através de uma boa execução de MA e diferenciais competitivos. A partir dessas informações, a Big Telco decidiu fazer uma valuation da empresa brasileira, para estimar seu valor intrínseco, seu potencial de investimento, além de trazer uma margem de segurança. Através do valuation calculado e apresentado, serão tiradas conclusões sobre a viabilidade econômica e estratégia da aquisição para o crescimento internacional da NET Global. Como será feito o valuation? O método utilizado para fazer o valuation será através do fluxo de caixa descontado, a valor presente, que é uma projeção daquilo que sua empresa poderá produzir no futuro com os descontos do tempo que isso levará e dos ciclos assumidos. Ou seja, o valor presente da empresa é a estimativa de ganhos futuros. Na análise de fluxo de caixa descontado, nós utilizaremos o custo médio ponderado de capital como taxa mínima aceitável de retorno, que é uma métrica na análise de retorno. Por fim, o valor presente de perpetuidade será calculado, o qual é uma ferramenta de análise de projetos a longo prazo. Além do cenário base, o valor presente de perpetuidade engloba duas premissas, o cenário de crescimento e o cenário sem crescimento. A partir disso, será feita a análise de cenário otimista e pessimista para prever os diferentes resultados viáveis. Agora eu vou falar um pouco sobre o resultado esperado do estudo. A iminente análise da Rapid Fibra pela NET Global tem como objetivo a aquisição estratégica, marcando a entrada da multinacional no mercado brasileiro. O foco central é a determinação do valor presente líquido, o VPL, que será comparado ao valor de mercado da empresa-alvo. Além disso, exploraremos também indicadores financeiros como a TIR modificada, o payback descontado, que complementará a nossa avaliação para decidir sobre a aquisição. No quesito de análise financeira, iniciamos com uma análise aprofundada das demonstrações contábeis da Rapid Fibra, priorizando a identificação de receitas, custos e ativos e passivos. O VPL servirá como ferramenta essencial, permitindo uma compreensão mais clara do potencial retorno financeiro ao longo prazo da empresa. Os indicadores de rentabilidade vêm com o objetivo de acrescentar, não se limitando apenas ao cálculo do VPL, onde com a TIR-M, o payback e o payback descontado fornecem informações também essenciais para nossa tomada de decisão. Ao concluir esse estudo, a expectativa é fornecer à NET Global uma visão abrangente para que ela possa tomar decisões mais informadas e destacando os benefícios estratégicos e propondo estratégias também para mitigar os riscos potenciais associados à aquisição. Essa entrada no mercado brasileiro ela é percebida como uma oportunidade muito valiosa para a NET Global expandir sua presença e solidificar sua posição global, explorar novos horizontes
com a conquista de clientes em territórios internacionais. Bom, agora falando sobre a elaboração dos fluxos de caixa livre, basicamente, passando agora em linhas gerais, a gente considerou as seguintes premissas, né? A gente considerou uma projeção das receitas com base no potencial de crescimento do setor e da empresa para os próximos anos. O nosso crescimento na perpetuidade foi de 3,5% para os fluxos de caixa perpétuos. O custo de oportunidade, que a gente vai mostrar como foi calculado, foi de 15,46%, custo médio ponderado de capital. A estrutura de capital foi 70% de capital próprio e 30% de terceiros. E também fizemos mais 2 cenários, assim como a Maria Eduarda falou no início da apresentação, um pessimista e outro otimista. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente falar como que a gente chegou ao crescimento de receitas que a gente estimou para a empresa. Então, a gente considerou o setor que ela está inserida. O setor de banda larga, assim como mais especificamente o de fibra óptica, que é o futuro da internet, assim, para apartamentos, residencial. A gente chega à conclusão que o acesso a cada 100 casas, tanto para a banda larga quanto para a própria fibra óptica, o Brasil se encontra muito atrás de outros países, assim, países de primeiro mundo e tal. Então, por exemplo, fibra óptica no Japão chega a 65%, enquanto no Brasil estamos a 26% a cada 100 casas, o que demonstra que tem uma grande oportunidade de crescimento de receitas. E assim, a gente considerou um crescimento de receita em média de 14% ao ano, começando um pouco mais alta e depois reduzindo com o tempo para a empresa Rapid Fibra aí. E isso vai ser considerando o potencial de crescimento das casas passadas, o percentual de casas penetradas, casas que ela já tem a penetração. Então foram todas essas nossas premissas para a elaboração do fluxo de caixa livre. Bom, falando da estrutura de capital, basicamente a gente considerou 30% de capital de terceiro, 70% de capital próprio para ponderar tanto o nosso KPM quanto o nosso custo da dívida. O custo da dívida multiplicado pela alíquota de imposto de renda foi de 10,82%. Já o KPM considerou um beta de 1,24, que foi calculado utilizando de pares do setor de internet que se encontram hoje na Bolsa de Valores. A gente chega a este beta. A taxa livre de risco foi levada em consideração o Selic pré-fixado de 2026, que basicamente tem 10,06% de rentabilidade. A gente resolveu utilizá-lo por se tratar de um prêmio que já está considerando o futuro da Selic. Prêmio de risco 6,17%, uma média do índice Ibovespa com o índice FGV100. Então a média foi de 6,17% de prêmio de risco. Chegando assim a um KPM de 18,63% e ponderado pelo capital de terceiros, capital próprio, um WACC, um custo médio ponderado de capital de 15,46%. Bom, agora falando sobre o investimento inicial a ser feito na Rapid Fibra pela Net Global e o CAPEX, a gente chegou que o valor de mercado da Rapid Fibra, de acordo com as ações, de acordo com como ela vem sendo negociada na Bolsa de Valores, a gente chegou a um investimento inicial de R$ 1 bilhão e 863 milhões. Basicamente, utilizando o preço de cada ação multiplicado pela quantidade de ações em circulação hoje em dia. Esse é o investimento inicial. Falando sobre o CAPEX e OPEX, que a gente colocou os dois juntos, a gente pegou também uma média aí dos pares de mercado, como que é estimado o CAPEX e o OPEX. A gente chegou a uma expansão, o CAPEX relacionado à expansão das casas passadas é equivalente a 2% da receita. Instalação em casas de clientes é de 6,3% da receita. Expansão do backbone, 1%. Manutenção dessa rede aí de fibra ótica, 5%. E gastos com TI, de CAPEX e OPEX, 5% também relacionados à linha de receita. E bom, agora falando de nossos 3 cenários de fluxo de caixa livre, basicamente a gente teve um cenário básico com crescimento de receitas de 14,5% em média anualmente, reduzindo ao longo dos anos. E todas as outras linhas são um percentual dessa receita. Então vão acompanhar o crescimento dela e vão ser um percentual dessa receita. Então a gente tem custo de mercadorias vendidas, despesas gerais administrativas, chegamos ao EBITDA, o NOPAT, depois depreciação, o gasto com CAPEX, variação da necessidade de capital de giro. Chegamos ao nosso fluxo de caixa livre e vou mostrar depois o VPL mais certinho de cada um dos cenários. Cenário otimista, também as mesmas linhas de raciocínio, só que agora um crescimento de receita em média de 19,3%, um crescimento mais acelerado de receita. E também, por último, a gente tem aqui o cenário pessimista, com um crescimento de receitas na casa dos 6,8%, em média também anualmente, e seguindo toda essa linha de raciocínio para chegar ao fluxo de caixa livre que estão aqui na tela. E também não posso esquecer da perpetuidade, que em todos os cenários
foi considerado um crescimento de 3,5% na perpetuidade. Então, a partir do ano de 2029, a gente considerou a perpetuidade como a nossa projeção para os fluxos de caixa até o perpétuo mesmo. E, bom, analisando os 3 cenários aqui, primeiramente um gráfico que mostra os fluxos de caixa livre em cada um dos cenários. Então, a gente consegue ver que no cenário mais pessimista, a gente tem um fluxo de caixa que começa positivo pelo fato de ter menores dispêndios de CAPEX, investimento, porque o crescimento vai ser mais desacelerado, mas com o tempo ele se mostra um fluxo de caixa menor do que os outros que têm um crescimento maior. Com isso, a gente tem um VPL no cenário base de 1 bilhão e 348 milhões, cenário otimista 1 bilhão 719 milhões e no cenário pessimista 800 milhões de reais. Todos eles foram positivos pelo fato da empresa estar no setor em constante crescimento, com muitas oportunidades, então a gente considerou isso como nossas premissas e deram todos os VPLs positivos. Falando um pouco mais sobre agora a TIR Payback e o Payback descontado, que são, querendo ou não, outros índices muito importantes, ainda mais para avaliar investimentos em outras empresas. No cenário base, o payback simples já retornava em 5 anos e 6 meses, considerando descontado o tempo foi de 6 anos e 4 meses, e a TIR nesse cenário foi de 27,02%. No cenário pessimista, o payback simples foi de 5 anos e 9 meses, no descontado foi de 6 anos e 6 meses, e a TIR foi de 23,28%. No cenário otimista, o payback simples foi de 5 anos e 7 meses, e o payback descontado de 6 anos e 4 meses, enquanto a TIR foi de 28,89%. Falando sobre a simulação de Monte Carlo, que teve o objetivo ajudar a avaliar os riscos juntamente com a análise de cenários, a gente utilizou a ferramenta Crystal Ball, que é uma extensão do Excel, onde a gente montou a planilha e a partir de lá a gente usou o Crystal Ball para montar o gráfico. As variáveis utilizadas a gente usou dentro da receita, despesa, custo, CAPEX e a taxa de desconto. Achamos melhor distribuir dessa forma dentro de cada uma, pois é os mais realistas de mudarem ao longo do tempo e em diversas simulações é o que faz mais sentido também. Os parâmetros da simulação, utilizamos 10.000 simulações, porém no gráfico apenas 9.950 foram exibidas. A gente também usou o nível de confiança de 95%. Aí agora vamos mostrar o gráfico. Podemos perceber que o VPL dentro do gráfico ficou bem distribuído como no cenário base mesmo. A gente pode até perceber que o cenário tanto otimista quanto pessimista são ainda bem plausíveis de acontecer, porém o mais provável mesmo é a questão do cenário base, porque como esperado, por a gente ter escolhido utilizar uma distribuição normal, que é o que a gente acredita também ser a distribuição correta para esse cálculo de VPL, o cenário base, como esperado, teria maior atenção e maior probabilidade de acontecer, assim forma o gráfico e correspondendo às nossas expectativas. Para concluir, após uma análise criteriosa dos aspectos financeiros e estratégicos que envolveram essa potencial aquisição da Rapt Fibra pela NET Global, houve indícios positivos que apontam para uma viabilidade do empreendimento. O VPL, ao ser comparado com o valor de mercado da empresa-alvo, demonstrou um potencial retorno financeiro atrativo a longo prazo. Além disso, os indicadores da rentabilidade, incluindo a taxa interna de retorno, que é a TIR-M, o payback e o payback descontado, também corroboraram com a robustez do investimento e sugerem que a NET Global pode esperar não apenas uma recuperação eficiente do investimento, mas também uma rentabilidade consistente e sustentável ao entrar no mercado brasileiro. Os benefícios estratégicos não podem ser subestimados e considerando a presença consolidada da Rapt Fibra no interior de São Paulo. A aquisição oferece à NET Global uma oportunidade de expandir sua presença no mercado brasileiro, fortalecendo sua posição global e conquistando também novos clientes, possibilitando-se de maneira estratégica aproveitar as oportunidades emergentes no cenário internacional. Nesse contexto, a conclusão otimista que destacamos é que a aquisição proposta
representa uma oportunidade valiosa para a NET Global e que a entrada, através da incorporação da RaptFibra, parece bastante viável, mas também estratégica e alinhada aos objetivos do crescimento global da corporação americana. Esse foi o nosso trabalho e queria agradecer ao professor e às doutorandas e a todos que estiverem assistindo. Obrigado.